O livro de Hebreus, ele foi escrito para uma igreja que estava correndo alguns riscos. O primeiro risco que essa igreja sofria é que ela estava sendo contaminada por uma ideia agnóstica de que o Senhor Jesus, ele não tinha carne, mas ele era como se fosse um anjo. No capítulo 1 de Hebreus, vocês vão ver que no versículo 13, ele vai comparar anjo com o Senhor Jesus. Ora, qual dos anjos, capítulo 1, versículo 13, jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores? Os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, a serviço da igreja. Então o autor de Hebreus, ele tem duas preocupações iminentes: o falso ensino, que você vai ver do capítulo 1 até o capítulo 9, falando por que o Senhor Jesus é o sumo sacerdote. A gente vai dar uma olhada por cima. E esse ensino, os falsos mestres, eles tinham algumas razões aparentemente boas para trazer esse ensino. Eles diziam que o pecado habita na carne, então o Senhor Jesus não poderia suar, não poderia ter mau cheiro, né? Se ficasse sem tomar banho, que ele não poderia ser um ser humano e ser Deus ao mesmo tempo. Então eles tinham várias filosofias e eles criaram esse ensino. E alguns deles até usavam textos como 2 Pedro, 1 Pedro, dá uma olhada aí em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 11. 1 Pedro 2,11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então eles diziam que carne tem a ver com paixões, então o Senhor Jesus não poderia ter carne. Mas isso é um ensino totalmente errado. Se ele não tivesse carne, ele não poderia ser o salvador dos seres humanos que nascem em carne. Então, o autor de Hebreus, ele se preocupa muito com o ensino correto na igreja. Por isso, aqui mesmo no final do capítulo 2 de Hebreus, ele vai dizer assim: não, o final não, é versículo 5, tá, irmãos? Volta aí, é o 5. É o capítulo 2, versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Ele está falando do ser humano, que foi feito menor do que os anjos. De onde ele tirou essa informação? Ele está fazendo uma citação dos Salmos, capítulo 8, versículo 4 e 6. Ele está enfatizando a ideia de um corpo, de um ser humano normal. E ele está dizendo o seguinte: o homem foi feito menor que os anjos, mas ele tem glória e honra, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Porque no princípio Adão, ele tinha capacidade de domínio sobre toda a natureza, sobre os animais,
ele dava ordens, ele colocou nome em todos os animais. Todos os animais estavam sujeitos, toda a criação estavam sujeitas a Adão. Adão era absoluto, ele era imortal e ele tinha muito poder. Versículo 8: todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio. Ué, o que aconteceu então? Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vocês viram o terremoto lá em Mariana? Será que aquela lama obedece a algum homem? Não. Então a Bíblia está errada, já que a natureza não está sujeita ao poder do homem. Mas essa ideia aqui, o autor de Hebreus está dizendo assim, como que estava sujeita e agora não está mais sujeita? Adão realmente tinha poder sobre a natureza. Mas nós, filhos de Adão, homens caídos, homens contaminados pelo pecado, já não temos mais essa autoridade. Mas aí no versículo 9 ele diz assim: vemos todavia aquele que... Aí ele vai falar de um ser humano que não é só ser humano, mas ao mesmo tempo é ser humano e Deus. Esse sim, tem poder sobre a tempestade. Tem poder sobre a vida, poder sobre a morte. Por isso nós vemos esse ser humano 100% homem, 100% Deus, que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, Filho de Deus, por causa do sofrimento da morte, pelo sacrifício que ele fez, ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte no meu e no seu lugar, por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, ele criou tudo, ele é a palavra de Deus. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja firmamento, e houve firmamento. Ele é a palavra viva que constrói todas as coisas. Versículo 10: porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Esse era outro problema que os hebreus sofriam. Eles estavam passando por sofrimento. Nós vamos ver isso lá no capítulo 10 de Hebreus. Dois problemas principais: falso ensino e sofrimento de perseguição. Essa igreja dos hebreus era caracterizada por isso. A palavra hebreus foi dada aqui porque hebreus indica povo nômade, povo sem teto, povo peregrino, que não tem um lar, que não tem uma fazenda. Eram pessoas que durante a história eles nunca conseguiram ter um país que fosse realmente deles. Então eles ganharam esse nome, hebreus, nômades, peregrinos e forasteiros no mundo. E essa carta, essa epístola, ela recebeu esse incentivo, esse nome, Hebreus, para falar da igreja do Senhor Jesus, perseguida e correndo riscos de ser contaminada por ensinos errados. Versículo 11, Hebreus 2:11: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Os irmãos do Senhor Jesus, eles têm a mesma natureza e o mesmo formato de conduta, né? Dizendo: aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez eu porei nele a minha confiança. E ainda: eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Por isso lá em João diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer, né? João 5,44. Os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, ele volta a insistir na humanidade do Senhor Jesus, porque ele realmente precisava ter carne e sangue.
destes também ele, destes também ele, ou seja, o Senhor Jesus, igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. E aí no versículo 18, ele vai falar algo acerca dos crentes, e também do Senhor Jesus. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Eu achei interessante, eu estava conversando com um cliente meu, um pai, ele é boliviano, e ele estava muito preocupado que o filho dele estava na idade de entrar no exército. E lá no exército, o sistema é meio bruto, como era no Brasil antes. Hoje está enfraquecendo, né? Mas lá realmente o menino entra menino e sai homem, né? E aquele pai queria poupar o filho dele desse estágio. Ele todo cabeludinho, todo fofinho. Eu falei para o pai dele: não faz isso com seu filho não, deixa ele sofrer, vai fazer um bem para ele. Aí, irmãos, o Senhor Jesus, ele aprendeu, mas ele não precisava, mas para dar exemplo sobre a obediência naquilo em que sofreu. Capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo, guiando, ensinando muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do quê? Sofrimentos, o autor da salvação deles. Tem uma história que o pessoal diz que a lagarta, né, antes de aprender a voar, ela tem que fazer muita força com a asa para sair de dentro do casulo. E se você ajudar ela a sair do casulo, quebrar ali, ela nunca vai aprender a voar, né? As asas não serão fortalecidas. Ela se torna uma lagarta, uma borboleta aleijada, quando você ajuda ela a sair da casca ali. Hebreus capítulo 10, versículo 32. Essa igreja estava passando por realmente muita tribulação, muita perseguição. E quando a gente estuda a história da igreja, falar sobre perseguição parece romântico, pelo menos para mim. Quando eu vejo crentes se reunindo ali no subterrâneo, como foi na igreja da China, quando a gente vê histórias, né, de cristãos morrendo ali na Coreia do Norte, no mundo árabe, sendo queimados, para gente que está de fora, parece algo muito heróico, e realmente é. Mas para quem está passando por isso, eu imagino que a primeira coisa que o crente deve pensar, né, é: pai, por que me abandonaste, né? Por que eu me tornei crente e agora estou sendo perseguido desse jeito? E aí a gente vê em Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. Ele, quando chega no versículo 37, ele vai falando de vários heróis da fé, Hebreus 11. Quando chega no versículo 37, diz que eles foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Eles eram mal vestidos, peregrinos. Eu achei engraçado que tem um grupo evangélico agora vendendo bijuteria evangélica. Que diferença, né, irmãos? Que diferença dos heróis da fé para aquilo que nós somos hoje. Mas nós vamos melhorar. Hebreus capítulo 10, eu falo por mim, tá, irmãos? Porque eu estou mais para comprar uma joia evangélica do que para realmente viver como peregrino e forasteiro nesse mundo. Hebreus capítulo 10, versículo 32, diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de
entre aspas, aceitar Jesus, né? Hoje somos nós que aceitamos Jesus e não Jesus que nos aceita, né? Nós somos mais fortes do que Ele. Mas aqui na Bíblia, ele vai dizer assim: lembrai-vos dos dias anteriores, quando vocês foram iluminados. Aí os seus problemas foram todos resolvidos? Não. Depois que vocês conheceram o Senhor, foram aceitos por Ele, vocês começaram a ser provados. Sustentastes grande luta e sofrimento. Essa é a história desses crentes. Eu já vi algumas mensagens dizendo: vem para o Senhor Jesus, né? Seus problemas vão acabar. Mas na Bíblia não é assim. Na Bíblia, vem para o Senhor Jesus, seus problemas vão começar. Tá? Vão começar. Essa é a Bíblia, tá? Esse é o ensino fiel às Escrituras. Ora expostos como em espetáculo, de opróbrio, de vergonha, de tribulações, sofrimento, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, vocês tiveram piedade, né, dos que estavam presos, mas também aceitastes com alegria o roubo, o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, pois, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Eu fico imaginando, eu já me revoltei com Deus, irmãos, porque Deus tirou um brinquedinho da minha mão. Eu já me revoltei com Deus, porque Ele deu uma doença para um ente querido. Que tristeza! Imagina se eu tivesse preso, tivesse todos os meus bens roubados, passasse por aquilo que Jó passou. Negaria o Senhor Jesus ou não? Com a vida que eu levo hoje, com certeza negaria. Espero que vocês não. Mas eu tenho essa esperança de que um dia vou servi-lo ainda aqui debaixo da tribulação. É interessante o texto bíblico. Versículo 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, persistência, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa de uma herança melhor. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, não é pelo que vê, não é pelos bens que ele recebe, não é pela vida mansa que ele está tendo, mas é pela fé. E se ele retroceder, se durante a provação, se durante o sofrimento ele voltar atrás, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu tive um conflito. Eu estou ensinando o Evangelho para um pessoal que trabalha comigo. E aí uma dessas pessoas tiveram interesse na palavra, foram tocados pelo Espírito, se preocuparam com o verbo da vida, com Deus, receberam o Senhor Jesus como Salvador. Aí descobriu que estava com uma doença, uma síndrome, precisou tomar remédio controlado. Passou mais 20 dias, descobriu um nódulo, fez exame e descobriu que era maligno. Eu falei, poxa Deus, não é possível, eu consigo uma pessoa para te servir, e olha aí, está com câncer. Me parece, irmãos, que para os crentes a porta realmente é bem estreita. Me parece que Deus, Ele é um sábio professor para os filhos dele. E aí,
Quando chega no capítulo 12 de Hebreus, ele vai dizer assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, os heróis da fé, aqueles que sofreram por amor do Senhor Jesus, ele está falando do capítulo 11, tá? O capítulo 12, versículo 1, esse que eu acabei de ler, ele está falando que tem uma nuvem de testemunhas na história da igreja, na história de Israel, que testemunharam acerca de uma vida cristã difícil. Desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quem propôs a carreira? Quem delineou a nossa caminhada? Quem escreveu a história? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olha firmemente para o Senhor Jesus. Mas é pela fé, tá? Não é com os olhos físicos. Não é para fazer a imagem dele. É para olhar para ele pela fé. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele veio ter alegria? Não. Ele trocou a alegria, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, da humilhação. E agora, ele está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, tamanha luta, tamanha oposição, tantos adversários, tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, não desistam, não desmaiem em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Está fraco ainda. Tem que melhorar. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Nem desmais quando por ele és reprovado. Você já foi reprovado por Deus? Não? O Senhor corrige, ama e açoita a todo o filho que ele recebe. E é para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Foi reprovado? Que bom, você é filho. Está sob disciplina. O bom pai, irmãos, ele aperta o filho. Ah, hoje não quero ir na escola. Você vai. Levanta e vai. Mas se estáis sem correção, não é filho. De quem todos os verdadeiros filhos se têm se tornado participantes, logo sois bastardos. Não é filho de Deus, é filho de outro, talvez do diabo. Sois bastardos, não são filhos. Além disso, quando a gente era criança, nós tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam. E a gente tinha respeito, nós respeitávamos os nossos pais. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos? Pois os nossos pais da terra, eles nos corrigiam por um pouco de tempo, quando a gente era criança, segundo o melhor lhes parecia. Eles tinham as técnicas dele de correção. A minha mãe gostava do galho de goiabeira. Não quebra aquele negócio, irmãos. Dura. E deixa um desenho bacana. Deus tem a disciplina dele. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Por que que ele nos disciplina? A fim de sermos participantes da sua
santidade. Nós temos uma noção muito estranha de santidade hoje. Você já viu o Senhor Jesus orando? Pai nosso, que é igual a mim, que faz as coisas que eu faço, que gosta do que eu gosto, é isso que ele fala? Pai nosso, que está onde? Há uma diferença muito grande, irmãos, de quem está aqui na terra chafurdado no pecado, de quem está lá em cima. Ele não é paizinho, somos iguais. Não, não é assim não. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Não é de qualquer jeito não, nunca foi. Os heróis da fé nunca trataram Deus assim, com excesso de intimidade. Na intimidade verdadeira há muito respeito, muito respeito. Todavia, a disciplina com efeito, no momento que você está passando pela disciplina, versículo 11, é igual ao soldado, ele reclama quando o tenente aperta ele, né? O filho não reclama quando a mãe obriga ele a tomar banho? Ah, é uma boa mãe, não vai mais dar banho no filho, porque ele não gosta, ele chora. Não dá, faz isso para você ver a podridão que vai virar. Toda disciplina com efeito, no momento, ela não parece ser motivo de alegria, ela dói. Parece ser motivo de tristeza, ter que ver a criança chorar, ter que apertar com ela. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico, bom fruto, fruto de Deus, fruto do Espírito, aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado, seja tratado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação hoje tem sido confundida com aparência externa, né? Então olha lá, você olha do lado de fora da pessoa assim, fala, nossa, como é santo, aí. Olha o tanto de coisa boa que ele faz. Mas Deus não mede a santidade pela aparência, nem pelas obras externas. Deus vê o coração, é dentro, irmãos. Deus vê a gente sozinho, Deus vê os nossos pensamentos, as nossas mágoas. Deus vê que a gente não gosta de certas pessoas. Deus vê tudo no nosso coração. A aparência externa é fácil, irmãos. Se você pegar um islâmico, esses homens-bomba, eles fazem muitas obras em função da religião deles, eles são fiéis àquilo que eles creem. Aparentemente, lá de fora, eles são certinhos e santinhos. Mas Deus vê o coração, Ele sabe o que a gente pensa. E principalmente Ele sabe qual é a intimidade que nós temos com Ele, na oração, na palavra e no jejum. Ele sabe se a noiva dele realmente o ama, ou se a noiva dele está sempre pensando em outras coisas. Versículo 15, atentando diligentemente, versículo 12, capítulo 12, verso 15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, por meio dela, muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Esaú estava com fome, e ele achou que era mais importante um repasto, um prato de comida, porque aquela comida era cheirosa, do que a primogenitura. A primogenitura era o direito espiritual que ele tinha. Quando ele percebeu que ele tinha perdido esse direito, e Jacó tinha tomado dele, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, preocupado com as coisas materiais, ele foi rejeitado
pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas ele chorou lá aos pés, né, do pai dele, do Isaac, chorou. Pode ler lá em Gênesis como ele chorou. Ele estava preocupado se ele ia perder a herança, né? A herança ele não perdeu. Todos os bens do pai dele ficaram para ele. Ele era o filho mais velho. Era assim a tradição antiga. Ele só perdeu Deus. A intimidade com Deus. Mas é porque também ele nunca deu valor, né? Nunca foi muito do agrado dele se preocupar com a santidade de Deus, com a grandiosidade de Deus. O nosso tempo está quase se esgotando. Eu queria deixar para os irmãos, então, só para relembrar. O livro de Hebreus, nós não sabemos quem é o autor dele, quem foi que escreveu. Mas a gente percebe que ele é escrito para os hebreus, para os peregrinos, para os sem teto, para aqueles que não estão construindo a sua casa permanente neste mundo, mas estão olhando firmemente para o autor e consumador da fé e buscando um palácio celestial. E aí, no livro de Hebreus, no capítulo 3, versículo 2, o autor ele faz uma comparação entre o ministério do Senhor Jesus e o ministério de Moisés. Ele vai dizer assim: sobre o Senhor Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior honra do que Moisés. Quanto maior honra tem a casa, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Então ele começa a comparar a antiga aliança, a aliança do Sinai, a aliança do Velho Testamento, com a nova aliança, a aliança feita em Cristo Jesus. Para que esses crentes hebreus, eles estavam contaminados com essa ideia gnóstica, né, de que Jesus não teve um corpo, e também alguns deles estavam querendo voltar a princípios do Velho Testamento. Eles estavam querendo fazer uma ordem levítica dentro da igreja, como era no templo judaico. Mas o autor aqui fala que não. O sacerdócio levítico já foi substituído. Hebreus capítulo 7. Hebreus 7, versículos 11 e 12. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, é até engraçado, né? Hoje tem gente que acha que tem levita na igreja. Pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? Se você ler o contexto, você vai ver que esse é o Senhor Jesus. E que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Arão era levita, tá? O primeiro levita. Pois ele era da tribo de Levi, assim como Moisés. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também, o quê? Mudança de lei. E ele vai explicar que há uma mudança do Velho Testamento para o Novo Testamento. Aí você chega no versículo 17. Portanto, porquanto se testifica, falando sobre o Senhor Jesus, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga o mandamento anterior, o Velho Testamento. Se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. Quando a gente lê Romanos, estamos estudando aí Romanos, né? Todo sábado à noite, a gente percebe que a lei realmente ela não aperfeiçoa, ela não trata. A lei funciona como um ultrassom. Alguém já foi curado pelo ultrassom? Não, o ultrassom não cura, né, irmãos? Pelo menos
Até outro dia não curava. O que o ultrassom faz? Mostra a doença, tá? A lei faz isso. Ela não aperfeiçoa, ela não cura. Ela só mostra a doença. Por isso que o jovem rico, Senhor, o que eu faço para ser salvo? O que Jesus aponta para ele? Sabes a lei? Sim, Senhor, desde pequenininho. Aí ele vai citando a lei que ele cumpria. Aí Jesus fala para ele assim, e o 10º mandamento? Não cobiçarás. Aí, não, estou bem, Senhor. Então tá, então vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aí não, né? Aí não dá. O 10º mandamento não dá. Eu fui bem até o 9º. Ele achava que foi bem, que eu acho que nem até o 9º ele não foi, coisa nenhuma. Muito bem. Para terminar, Hebreus capítulo 4. Só para lembrar do domingo. Eu já falei para os irmãos da palavra domingo, né? No nosso idioma, no português, né? Vem do latim, né? Dia Dominus, que quer dizer domínio do Senhor. Do dia Dominus do latim veio o domingo. Essa foi uma palavra que foi a tradução de Apocalipse 1:10, quando João fala assim, eu estava na ilha de Patmos no dia do Senhor. E ele usa essa expressão, dia Dominus, tá? O domingo, o verdadeiro descanso. Porque é na ressurreição do Senhor Jesus que está o nosso descanso. Hebreus capítulo 4, versículos de 4 a 7. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao 7º dia. Isso lá atrás. Descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. Então o 7º dia era o dia do descanso no Velho Testamento. E novamente, no mesmo lugar, ele vai dizer o seguinte, porém, né, nesse descanso, todo mundo vai entrar ou não? Não. Não entrarão no meu descanso, porque a lei, irmãos, ela não pode dar descanso, ela não pode curar. Visto por quanto que resta entrar em alguns no verdadeiro descanso, nele, e que por causa da desobediência, porque ninguém consegue obedecer a lei, nem eu, nem você, ninguém consegue, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Todo o Velho Testamento, ele fala de boas novas, ele fala do Redentor, do Messias, do Salvador, e ele fala da lei, mas ninguém consegue cumprir a lei, por isso a lei não aperfeiçoa, ela mostra a nossa incapacidade de obedecer. Versículo 7, de novo determina certo dia, ele vai mudar o dia do descanso, um outro dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça, irmão, não endureça. Se Josué lhes houvesse dado descanso na lei, né, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência que houve em Israel, que houve na lei. Porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela é uma espada que ela divide sentimentos, ela mostra o que é mero emocionalismo e o que é realmente conhecimento de Deus, porque são coisas muito diferentes. A gente pode se emocionar muito, até vendo novela, se mantiver esse pecado na vida, né? Mas há uma emoção, irmãos, que vem da palavra, que vem do conhecimento de Deus.
A palavra de Deus, a Bíblia, ela é uma espada que ela divide, ela tira os pensamentos errados. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, para mostrar o engano e para mostrar o que realmente é a verdade. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem nós temos que prestar contas. Nós vamos prestar conta. Amém, irmãos? Deus abençoe. Essa é uma introdução do livro de Hebreus. Só uma introdução. Esse livro é incansável, é maravilhoso esse livro. E eu incentivo os irmãos a estarem lendo e estudando. Deus abençoe. Vamos passar então para a escola bíblica.